Ouse ser diferente. Pedro Superti. Como a diferenciação é a chave para se reinventar nos negócios relacionados à vida pessoal. Iremos ver 3 tópicos. Primeiro, ouse. Mentalidade. Como preciso pensar. Primeiro capítulo, as ovelhas negras. Segundo capítulo, a epidemia de cópias. Terceiro capítulo, a batalha dos 2 lobos. Quarto capítulo, as 3 gerações de marcas. Segundo tópico, ser, comportamento, o que preciso fazer. Quinto capítulo, como comunicar o que importa. Sexto capítulo, como atrair e manter as pessoas certas. Sétimo capítulo, como criar o inédito. Terceiro tópico, diferente, técnicas, ferramentas para fazer. Oitavo capítulo, como criar baseado no que já tenho. Nono capítulo, como criar nomes impactantes. 10º capítulo, como mostrar o que você vale. 11º capítulo, como ver o invisível. 12º capítulo, como pensar grande. 13º capítulo, como ter uma vida rica. Nunca imites ninguém, que a tua produção seja como um novo fenômeno da natureza. Leonardo da Vinci. Introdução. Ele sabia que algo estava errado, não era normal. Depois de tantos anos vivendo ali, dentro, ele conhecia cada centímetro daquela caverna. E o que ele estava vendo não era parte da paisagem. Sua família vivia há muitas gerações naquele lugar. Era escura, fria, profunda, mas oferecia abrigo e proteção. Tudo o que ele e seus irmãos conheciam era a vida dentro da caverna. Na verdade, ele nem sabia que estava dentro, pois não imaginava que existia um mundo fora. Uma vez que o seu mundo se resumia às sombras projetadas nas paredes pela luz das poucas chamas das tochas, e nesse pequeno mundo ele era feliz, até que um dia, enquanto todos ainda dormiam, ele escutou uma voz. Era sutil, calma, quase que um pensamento, uma ideia. Ela falava dentro da sua mente, e era mais do que algo lógico. Ela parecia se conectar ao seu coração. Ele sentia algo queimar no peito, e a voz dizia para ele sair dali. Sair como? Para onde? Ele achou que estava sonhando. Voltou a dormir, mas a voz não parou. Quanto mais a ignorava, mais forte e profunda ela parecia ficar. Até que chegou um ponto em que não podia ignorá-la mais. Levantou-se e sentiu que a voz o guiava para explorar os túneis proibidos ao norte da caverna. Há gerações, os anciãos da sua tribo ensinavam de pai para filho que aquela região era proibida. Quem se aventurou por ali nunca mais retornou, por isso ninguém entrava naquela região de túneis. Apesar do medo, a voz ficava cada vez mais forte. Quanto mais ele tentava ignorá-la, mais impactante ela se tornava. Não de forma assustadora, mas persuasiva. A voz parecia ter certeza de que estava falando, mesmo que ele não entendesse o motivo. Então ele resolveu ir até o fim para descobrir o que aconteceria. Suas mãos tremiam, sentindo o frio da caverna escura. As paredes úmidas davam sinais claros de que há muito tempo ninguém passava por ali. Seu coração palpitava, podia sentir em sua boca o gosto do proibido. Se alguém o visse ali, sua posição dentro da tribo estaria comprometida. Ele traria vergonha sobre a sua família, mas ao mesmo tempo ele sentia um frio no estômago que não havia sentido antes. Sentia que poderia a qualquer momento se deparar com algo inesperado, como um espírito, um monstro ou um guardião milenar. Deveria haver um motivo para aquela região estar fora dos limites, e ele estava determinado a descobrir qual era. Ele seguiu a voz por horas, caminhando e escalando, sempre guiando por ela. Subindo por túneis, ora largos, ora tão estreitos que só era possível passar se arrastando por entre as pedras. Depois de muito tempo de esforço, ele vê em frente a uma grande parede de pedras pequenas, de cor marrom, coberta de limo e de forma arredondada. Ele usa a luz da sua tocha para inspecionar de perto o que parecia ser um caminho sem saída. Olha, procura, analisa, mas não consegue ver para onde ir. Seria esse o fim? Será que todo esse esforço, colocando sua reputação em risco, seria em vão? Seria esse o fim da jornada?
Então ele sente de forma sutil, quase que imperceptível, ele nota que algo toca no seu rosto. Não era algo físico como uma mão humana, era parecido com água, mas ainda mais leve. Não podia ser visto, mas definitivamente podia ser sentido. Seu corpo inteiro se arrepiava. Nunca havia sentido algo assim. Não sabia explicar, mas era real. Pela primeira vez ele sentia o toque do vento, mesmo que ele não soubesse dar nome àquilo. Não havia nada do tipo na caverna, mas a sensação era incrível. De onde viria? Ele decide descobrir a origem daquela força invisível. Examinando mais de perto, percebe que uma das pedras parecia estar mais lisa do que as demais, como se estivesse ali há menos tempo. Usando sua tocha, ele tenta mover a pedra, e com algum esforço ela começa a se mexer. Lentamente, animado com seu progresso, ele coloca ainda mais força. Estava determinado a ver o que tinha atrás daquela parede. Usando cada fibra do seu ser, com os dedos e unhas firmemente inseridos em volta da pedra, ele começa a movê-la de um lado para o outro. A cada movimento lateral, a pedra se solta um pouco mais. Ele continua, até que ela começa a deslocar, afastando-se das outras. Seus braços começam a fraquejar. No momento em que achou que não teria mais força, ele solta um grito que vinha de dentro da sua alma. A pedra cede, e o que ele vê quase não pode ser descrito em palavras. É como se o brilho de 1000 tochas entrasse por aquele espaço. Ele leva em vão a mão à frente do rosto. A luz que entra é tão forte que seus olhos ficam temporariamente cegos. Ele não vê nada. Teria despertado a fúria dos deuses? Teria morrido e estava seguindo o túnel de luz que leva ao mundo dos espíritos, assim como contando incontáveis vezes por esses seus anciãos? Ele respira fundo, aguarda. A voz dentro da sua cabeça nada diz. Aos poucos, lentamente, sua visão começa a voltar ao normal. Ele se levanta, arrastando-se em direção à luz, e o que ele vê quase o convence de que ele estava em outro mundo. Ele nota que estava em um lugar bem alto, e de lá consegue ver muitas coisas que nem saberia por onde começar a explicar. Ao fundo, nota outros montes de pedras tão gigantes, com algo branco em seu cume. Aquilo que parece ser tinta branca, conforme vai descendo pelos gigantescos montes de pedra, parece se tornar líquidos, muito parecido com a água que ele bebe dentro da caverna. Mas em vez de escorrer pelas paredes, o que ele vê é uma corrente enorme e esverdeada que vem se entrelaçando pelos desfiladeiros até se perder de vista. E por falar em cor, como descrever o azul acima da sua cabeça? É como as pedras usadas por seu xamã para curar doenças e dores, mas de um brilho tão profundo que cobre tudo o que ele pode ver olhando para cima. Ele fica sem palavras. O que seria aqueles seres correndo em bandos lá embaixo? Andam sobre 4 patas e parecem correr muito velozmente, muito mais do que o homem saudável da sua tribo é capaz. Ele nota os animais voando acima da sua cabeça, muitos tipos diferentes, diversos, várias cores, tamanhos e formatos. Ele sente um calor tão amigável como se o braço da sua mãe pudesse envolver todo o seu corpo. Instintivamente eleva o rosto e nota que no meio do grande azul que cobre havia uma grande fonte de calor. É como se uma tocha circular queimasse suspensa no ar. Muito, muito distante. Mas essa chama não soltava fumaça, nem precisava de ninguém para segurá-la. Ela estava ali, compartilhando seu calor com tudo que existia, tão longe quanto seus olhos eram capazes de enxergar. Então ele se lembra da sua família. Eles precisavam ver isso. Precisavam saber que existe algo tão incrível, tão diferente, tão imenso. Tomada pela empolgação, dá meia volta e entra novamente pela passagem. Durante o regresso, ele só imagina a alegria que a sua tribo irá sentir quando tiver a chance de conhecer tudo aquilo. Depois de algumas horas, chega de volta à sua tribo, dentro da caverna. Em uma mistura de cansaço com euforia, suas palavras não conseguem acompanhar seus pensamentos. A situação chama a atenção de muitos que se aproximam para tentar entender o que está acontecendo. Ele tenta explicar, mas percebe que as palavras que conhece não fazem jus ao que ele viu. Tenta explicar o manto azul que cobre tudo o que vê. Tenta explicar a camada de tinta branca que parece derreter no topo dos montes e que vira água.
mas que não escorre das paredes como na caverna, mas corre livre ao alcance de todos. Tenta falar dos animais que cresceu apenas vendo como desenhos nas paredes e como existem muitos formatos e formas. Tenta explicar a redonda tocha flutuante que queima sem precisar ser alimentada. Quanto mais ele fala, mais percebe o quão confusas as pessoas ficam. Elas fazem muitas perguntas, mas ele não tem as respostas. O que ele narra parece um sonho, uma alucinação. Nada disso era possível dentro da realidade da tribo. De onde ele tirara tantas ideias de coisas impossíveis? Estaria ele adoecido ou tomado por um espírito maligno? As pessoas começam a rir. Enquanto o grupo acha muito engraçada a possibilidade de existência de um teto azul, que não fosse de pedras, outro grupo começa a sentir ofendido. Algumas pessoas mais exaltadas tentam agredi-lo, dizendo que ele havia despertado a ira dos deuses e que agora todos ali corriam o perigo de ser amaldiçoados como ele. Os anciãos se reúnem para decidir o que fazer com o jovem. Ele tenta explicar que, apesar de não ter todas as respostas, existe um mundo incrível para além daquelas cavernas. Ele também não poderia explicar tudo agora, mas sabia que poderia provar que era verdade se eles o seguissem pelos túneis proibidos até o local que havia encontrado. Túneis proibidos? Como assim? Quer dizer que ele havia ido onde todos sabiam que não se deve entrar? Ele havia ignorado a sabedoria passada de geração em geração? Havia quebrado o pacto da sua tribo em busca de algo sugerido por uma voz que ninguém mais conseguia ouvir? Era isso mais que suficiente. Ao acordar naquela manhã, o jovem jamais imaginaria que sentir essa voz mudaria sua vida para sempre. Agora ele estava sendo ridicularizado, agredido, desacreditado. Sua família estava envergonhada. E agora? Ele não poderia negar o que havia visto, ouvido. Ele sabia que era difícil de acreditar, mas era real. O que poderia fazer? Fingir que não havia testemunhado com seus próprios olhos que existe um outro mundo onde coisas que parecem impossíveis estão acontecendo, existindo? O que fazer agora? Ele não poderia mais voltar a viver a vida como antes. Seus olhos viram sua pele, seu coração sentiram que era impossível, que seu mundo era muito maior do que as paredes na caverna. E agora? Com essa consciência expandida, ele não poderia simplesmente voltar à vida anterior. Sem cor, sem calor, sem propósito. Se fosse assim, ele preferia negar sua convicção. Se fosse assim, ele preferia morrer a negar sua convicção. Os anciãos chegam a uma decisão. Decidem que o jovem é uma má influência, um mau exemplo para crianças. Que ele havia selado seu destino quando decidiu quebrar as tradições da tribo. Aquilo era inaceitável e pediu uma punição. Sua presença não seria mais permitida ali. Ele deveria partir e nunca mais voltar. Não lhe foi dado nada além de um cantil de água e uma roupa feita de lã de ovelha. Sua mãe, aos prantos, clamava por misericórdia, mas a decisão havia sido tomada. Ele precisava partir. Para ter certeza de que seu exemplo não fosse seguido, os anciãos deram uma pele de cordeiro para o jovem. Mas não era uma pele comum. Deram a menos desejada, a mais desprezada. A pele de uma ovelha negra. A pele do animal que não se encaixa no rebanho, que tem espírito rebelde e que, muitas vezes, é morto por exigir atenção constante. Era uma profunda forma de humilhação. O jovem sente as lágrimas correrem por seu rosto. Ele não havia pedido aquilo. Não era seu plano. Mas se o povo que amava e protegia só aceitaria se ele abrisse mão de tudo que havia descoberto, ele também não desejava ficar ali. Que assim fosse. Assim nasceu a lenda da ovelha negra. Esse não é o fim da história. Ainda vamos voltar a esse conto até o final do livro. Mas decidi começar a narração contando esse relato baseado no mito da caverna de Platão, pois este livro é dedicado às ovelhas negras da nossa sociedade. Há pessoas que pensam diferente, que não se encaixam nos padrões, normas, regras ou estereotipos da sua tribo. Aqueles que têm uma voz dentro de si, chamando-os para explorar mais, para ir mais longe, para ver o inédito. Aqueles que veem o que os demais não veem, mesmo que pareça improvável ou impossível. Aqueles que não negam o que acreditam,
que não se envergonham de quem são. Aqueles que são ovelhas negras. Ovelhas negras são aqueles que veem o que os demais não veem, mesmo que pareça improvável, impossível. São aqueles que não negam o que acreditam e não se envergonham de quem são.